Salve, salve, fiel torcida! Chegamos! Bora falar de Corinthians? Com oferecimento da Corinthians Premia Mais, né? Corinthians Premia Mais, juntamente com o consórcio Kaczynski. É um oferecimento, né, desse vídeo. E a gente vem falar aí de Corinthians. Tá difícil. Tá difícil falar do futebol corintiano. Mas vamos lá, vamos tentar falar. Acabou a farra? Acabou a farra, verdade. E começou o vexame, a vergonha e o horror, o terror do filme de terror que virou o futebol corintiano. Realmente acabou a farra, acabou a alegria, acabou a festa e só nos sobrou tristezas. Essa é a realidade. Realmente eu concordo, acabou a farra. E vamos falar sobre o futebol do Corinthians hoje. Sobre o futebol praticado pelo time de Antônio Oliveira, que pelo visto está mais perdido do que segue em tiroteio. Não é? Então vamos começar aí com Corinthians! Aí, bom dia, né? Vamos tentar falar bom dia. Como já havíamos dito no começo, um oferecimento desse vídeo é do consórcio Corinthians Premia Mais Kaczynski, né? O projeto Corinthians Premia Mais é administrado pelo consórcio Kaczynski, que já entregou mais de 350 milhões, né, em cartas de crédito no mercado nacional e traz a você, a mim, a nós corintianos, uma probabilidade, uma nova oportunidade de adquirir seu carro, sua moto, ou trocar seu carro ou sua moto, ou você que trabalha com aplicativo, né, precisa de uma moto zero para trabalhar, Kaczynski Consórcio. Eu quero trocar o carro, preciso de um carro novo para fazer o aplicativo, Kaczynski Consórcio. Por quê? Está muito caro o financiamento, juros abusivos, e é difícil conseguir encaixar no nosso orçamento hoje em dia. E a Kaczynski tem planos a partir de R$233. É isso mesmo, R$233, R$7,50 por dia. Você pode adquirir a sua carta de crédito no valor de R$20 mil, que com certeza compra uma moto zero ou um bom carro para trabalhar. Quer saber mais? Entre aqui no site corinthianspremiamais.com.br. Faça uma simulação. Olha, todo mês sai uma carta por sorteio e uma carta sai na base do lance. Marcão, eu não tenho dinheiro para dar lance. Legal, não tem problema. A Kaczynski pode te ajudar nisso também, que ela tem um plano especial para você que não tem o lance em mãos e quer dar o lance no dia da Assembleia. Quer saber mais? Coloca aqui seu nome, e-mail, telefone para contato, faça uma simulação que a galera da Corinthians Premia Mais vai entrar em contato com você e com certeza vai ter a solução para que você possa aí se programar para ter seu carro e sua moto, tá ok? Kaczynski Consórcio, feito para você, feito para mim, feito para nós corintianos. R$30 mil por mês, todo mês é um sorteio feito para os consorciados da Kaczynski e você ainda poderá participar também, né, de sorteios para ir conosco lá na Arena Neoquímica assistir o Corinthians, torcer pelo Timão, tá ok? Tá difícil, mas é fiel, por isso que o nome é fiel, né? Jamais vai abandonar o Corinthians. Eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. É isso. Obrigado a Kaczynski Consórcio, continuando a falar de Corinthians. O que dizer do futebol corintiano? O que dizer do futebol corintiano? Medíocre? Tenebroso, horroroso, não dá nem para falar que é um futebol digno de Corinthians. Não dá para falar. Não dá para falar. Toda e qualquer palavra que nós formos usar, todas elas não terá um elogio sequer, né, para falar do futebol praticado pelo time do Corinthians, que faz 1-0 no fraco time do Racing do Uruguai e não consegue segurar, né? Pelo menos a vitória contra o Racing. Gente,
É brincadeira, mas é verdade, né? É, cara, infelizmente é a realidade. Vamos falar sobre isso, né? Então vamos falar desse Corinthians que tanto nos decepcionou ontem, tá? Vamos dar nota a atuação de cada jogador, né? O Corinthians decepcionou muito pós pré-temporada. Houve uma intertemporada, não adiantou nada, não mudou nada, né? E o Corinthians realmente foi muito abaixo da crítica. Bom, as atuações de ontem, eu acho que elas são claras. Eu vi na mídia, nas redes sociais, em alguns aplicativos, algumas notas e algumas não dá para aceitar. E só que a gente fez uma média aí com notas do que as pessoas deram depois. O Cássio teve uma média de 2,3 e eu concordo. As duas bolas que foram com perigo entraram. Uma o juiz anulou e a outra foi o gol de empate do Racing. Na primeira ele falha, na segunda ele chega atrasado, provando que ele está mal fisicamente realmente. Tecnicamente o Cássio não vive um bom momento, é um monstro na história, mas neste momento o Carlos Miguel vive um momento melhor, né? E não dá mais para o Cássio continuar sendo titular. Infelizmente o Cássio está muito longe de ser aquele Cássio que nós conhecemos. Em alguns momentos, em alguns jogos, ele dá aqueles resquícios, né? Dá aqueles 2, 3 minutos de Cássio, mas realmente o Cássio está muito abaixo do que ele já foi, tá? Fagner, para mim, nota 2,3 também. A média que eu vi de alguns... Nem vou falar o que eu pensei. Alguns fazedores de média, dando 5,5 pro Fagner. A média popular é 3,3 e na minha opinião 2,3, nota 2. Ele deu sim um belo de um chute aos 6 minutos do primeiro tempo e nada mais. O Fagner hoje não chega na linha de fundo para apoiar, ele vem apoiando por dentro. O máximo que ele chega no bico da área para cruzar. Ele obriga jogadores, devido à sua deficiência física, os jogadores caem pelo lado direito. Houve alguns momentos que o Bidon foi jogar de lateral. O Bidon não tem força para jogar na lateral, não é a dele. Ele e o Yuri tentando fazer alguma coisa pelo lado direito. E quando ele volta, ele também só vai até o bico da área. Quando passa, que vai pela linha de fundo, quem vai para o combate é o Félix Torres. E ele vem por dentro. Então realmente o Fagner hoje, ele se tornou e vem se tornando a cada jogo o Fábio Santos do último ano no Corinthians, né? Sabendo que não tem condição, tá jogando pelo nome e não merece ser titular. Só que o nosso treinador não tem coragem de colocá-lo no banco. Não tem coragem. Aí fica a pergunta, pra que trazer o Mateuzinho então? Pra que gastar 4 milhões de euros no lateral, se não vai jogar? O Corinthians não tá esbanjando dinheiro, tá? Fica a pergunta. Félix Torres teve uma nota aí nas redes sociais de 5,5. Eu vou dar 4,5 pro Félix. Ontem foi uma das partidas que o Félix, uma das piores partidas que eu vi o Félix desde que ele chegou ao Corinthians. O Félix Torres sentiu e muito. E realmente não dá para ele ficar saindo toda hora para cobrir o Fagner, não dá. Isso tá arrebentando com ele. E o Antônio Oliveira não está enxergando isso. Ora pois, tá na hora de acordar para a vida. Perdeu algumas jogadas que o Félix não perde, perdeu algumas saídas de bola que ele não erra. Ontem foi uma noite desastrosa pro Félix. Assim como o Gustavo Henrique, que para mim falhou menos que o Félix, mas ele deu uma bobeada, acho que aos 12, 13 minutos do primeiro tempo, que quase o jogador do Racing faz o gol. Se ele dá aquela bobeada com um time que tem mais qualidade técnica, fatalmente sofreríamos o gol. Errou passes que ele não erra, ele tem uma média de erro de 5% dos seus passes, onde ele errou 20%, muito longe também, mas ainda foi o mais seguro. Mas também sofre com o problema de sair toda hora para cobrir o Hugo, né? Porque o Hugo não é jogador para jogar no Corinthians. E essas saídas, os dois zagueiros a todo instante para cobrir os laterais, vem arrebentando com a defesa do Corinthians. E o treinador não abre o olho. Fazer o quê?
Hugo não pode jogar no Corinthians. Hugo não pode jogar no Corinthians. Hugo não tem condição nenhuma de ser jogador do Sport Clube Corinthians Paulista. Nem para compor elenco. O Hugo não serve. O Hugo, para mim, é nota 1. Para não dar nota 0 pro Hugo. É um jogador deficiente no apoio, ineficiente na marcação. A bola, ele maltrata a bola e realmente não era nem titular no Goiás. E eu queria saber da onde ele tirou essa ideia que ele podia ser reforço para o Corinthians. O Hugo é um atraso de vida hoje no time do Corinthians. O Fausto Vera entrou no lugar do Gustavo Henrique no segundo tempo. E a gente fala depois das substituições. Primeiro vamos falar do time que estava em campo o tempo todo. Ranieri, para mim ontem, novamente, é o mais regular do time. É o mais regular do time. Eu vou dar 7 pro Ranieri pelo espírito de luta. Ranieri luta no meio campo, luta na zaga, daqui a pouco ele vira zagueiro, sai para cobrir zagueiro, sai para cobrir lateral. Só que ele tá estourando o Ranieri, porque não consegue dar conta sozinho. Não dá. É só o Ranieri para marcar no meio campo. E é a melhor contratação até agora na temporada. Tá? Ranieri, para mim, é o jogador que pelo espírito de luta, pela dedicação, que todo jogo ele tem, eu vou dar nota 7 pro Ranieri. Bidon, para mim, nota 4,5, abaixo do que ele pode produzir. Quando ele joga um pouco mais à frente, ele melhora muito, porque aí a qualidade técnica dele aparece. Quando ele joga muito recuado, realmente atrapalha demais o futebol do Bidon, até pela questão física, né? E quando ele joga um pouco mais à frente, ele acerta o passe, ele deu um belo lançamento ontem. Teve 2 lançamentos no primeiro tempo, um dele e um do Garro. E infelizmente o nosso querido Yuri Alberto, né? Só por Deus, perdeu a chance. Mas o Bidon tem muito a crescer, o Bidon tem muito a progredir, o Bidon tem muito ainda a melhorar o futebol dele. Tem uma qualidade técnica que eu gosto muito. Kaká, vou falar depois. Vamos falar aqui do Garro. Para mim o melhor jogador do Corinthians, o melhor, 7,5. Mas o Garro, por que eu dar 7,5 pro Garro? Porque os últimos, o Corinthians teve 3 ou 4 bolas esticadas com qualidade. Uma do Bidon e 2 do Garro. Só que o Garro ontem apanhou o jogo inteiro. A única pessoa que apanhou mais que o Garro no jogo ontem foi a bola. Tá? Então para mim o Garro, nota 7, ele tenta armar, ele busca, ele tenta a bola parada, mas tá difícil jogar sozinho. Yuri Alberto para mim, nota 3, perdeu 2, vou dar nota 5, vai, pelo gol. Ontem eu dei 7 pelo gol que eu tava emocionado, mas vou dar 5 pelo gol. Pela atuação 3, perdeu 2 gols que não pode perder, fez um gol do centroavante, eu concordo, mas o Yuri não domina uma bola, tá difícil as coisas com o Yuri. Pedro Raul, nota 1. Pedro Raul parece uma estaca, a bola bate nele e volta para o campo de defesa do Corinthians. Ele entra para fazer o pivô, ele não consegue fazer o pivô, não tem qualidade técnica, sai da área, fica parecendo um boneco de loja de escapamento, ou ele tropeça no jogador, ou ele, enfim. Eu não sei da onde tiraram que o Pedro Raul merecia 5 anos de contrato com o Corinthians, e não sei porque é tamanha insistência do treinador nesse jogador. Romer entrou, não fez nada de especial ontem, só pela vontade nota 4, nada mais que isso, apagadíssimo. Wesley, nota 6, é o melhor do ataque do Corinthians, é o único que você pode esperar alguma coisa de diferente, uma jogada, quebrar a linha de defesa, um drible a mais, de repente surgir uma falta, um pênalti, ou um cruzamento para alguma coisa acontecer. É o mais insinuante do ataque hoje, precisa amadurecer um pouco mais, mas a cada jogo ele vem melhorando, ele vem amadurecendo, vem crescendo como jogador, e eu acho que é o mais perigoso. Dos que entraram em campo ontem, vamos lá. Fausto Vera, irreconhecível. Não é o Fausto Vera que chegou no Corinthians. Nota 3,5. Tá muito aquém do que foi o Fausto Vera quando chegou no Corinthians, tá? Depois entrou o Bidu. Bidu, melhor que o Hugo, vou dar 4,5. 5, vai. Ele até tentou apoiar o ataque, ele cruza bem, mas ele também tem deficiência na marcação. Não é jogador para ser titular do Corinthians, mas para compor elenco serve.
e o Hugo tem que ser mandado embora. Então 5 pro Bidu, que não sei como é que que o Antônio Oliveira consegue manter ele no banco de reservas para jogar o Hugo. Realmente eu não entendo. Depois entrou o Kaká, entrou frio, entrou numa gelada, né? E ele realmente não acompanhou o atacante do Racing no gol de empate. Isso atrapalhou um pouco o Kaká ontem, então vai ser nota 3 pro Kaká, que entrou frio, entrou numa roubada. E o nosso querido Romero, eu já falei, né? Sobrou o Pedro Henrique, que não fez nada, não produziu nada, só correu e... A única partida que o Pedro Henrique entrou bem mesmo foi contra o Palmeiras. De lá pra cá também só vem enchendo linguiça. 2. Não mudou nada. Antônio Oliveira, nota 1. Porque o Antônio Oliveira, ontem ele conseguiu a proeza de tirar um volante para colocar... Tirar um zagueiro para colocar um volante. 5 minutos depois ele tira um volante para colocar um zagueiro. Nem ele sabe o que está fazendo mais. Um time engessado, só joga no 4-3-3 e não consegue fazer nada disso. Um time inoperante, que consegue empatar com o Racing do Uruguai, que tem uma qualidade técnica muito parecida com o Londrina. Aqueles 3-0 do Londrina eu falei que era mentiroso, que o time não produziu nada, e os 3 gols saíram de reservas. E todo jogador reserva que marca gol, que ele ganha de brinde uma geladeira. O Arthur Vaz entrou em 3 partidas, meio tempo, marcou 2 gols. Tá esquecido, tá na geladeira. Giovani entrou lá contra o Londrina, fez um gol de centroavante, nem relacionado estava. E o Antônio Oliveira insiste em mosquito, em jogadores que não vão produzir nada. Então acabou a farra mesmo, viu, Rubão? Acabou a farra, Fernando Alba, o diretor adjunto, o que eu queria saber pra que serve, né? Acabou a farra, viu, Fabinho? Mas tem que trabalhar muito, Fabinho, você tá na roça. Porque esse time só nos traz tristeza, vergonha e vexame. Claro, é resquício. Tudo isso ainda vem dos 16 anos de erros do Corinthians. Claro que o Corinthians hoje não tem dinheiro para montar um time, mas não pode errar em contratações como o Mateuzinho. Se pagou 4 milhões de euros, tem que ter certeza que é um cara que vai resolver o problema, e pelo visto não é. Antônio Oliveira não tem coragem de tirar os caras pelo nome, pelo tamanho da história que tem no clube, e o Corinthians vai afundando mais uma vez. Há muito tempo o Corinthians não tem um treinador, tirando o Vitor Pereira, que realmente bateu de frente com o elenco e falou: quem manda aqui sou eu e vai jogar quem eu quero. Não, aqui são todos coniventes. E aí eu vejo o diretor, como, né, vou ter que dar nome aos bois, o Rubão. Ô Rubão, por favor, né, você postar lá, meu lateral tá voando, o Fagner, tá voando pra onde, irmão? Você quer enganar quem, Rubão? É sério que você fala isso? É sério? Tá voando pra onde? O cara consegue ser expulso contra o Londrina. Não joga nada contra o Racing do Uruguai. Mas se você acha que ele tá tão bom assim, cara, monta um time e leva ele pra você de brinde. Eu acho que o Corinthians precisa de mudanças. A faxina foi pequena. E volto a dizer, Cifute, nota 0 pro Cifute do Corinthians. O trabalho feito pelo Cifute é ridículo. É péssimo. O trabalho feito pelo Mauro Van Basten é horripilante. É o pior olheiro do futebol brasileiro. Ele é o Steve Wonder do futebol brasileiro como olheiro. Era ruim como jogador e consegue ser pior como olheiro. Então, Augusto Melo, presidente, por favor, abra os olhos. O senhor está muito mal assessorado e o Corinthians precisa voltar a ser forte. Precisa voltar a ser grande. Porque com esse futebol de ontem, passaremos muita vergonha. Essa é a nossa opinião. Eu quero que você deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e dê a sua opinião. O que você achou da partida de ontem? Tamo junto e vai Corinthians.